Olá, estudantes, tudo bem com vocês? Sou a professora Sandra Arcanjo. Vamos iniciar a nossa aula de História hoje, que tem como tema Tempo e História e Calendários. Bem, embora a passagem do tempo seja um fenômeno da natureza, a forma de perceber e dividir o tempo é uma criação humana e, portanto, varia de acordo com cada povo. O tempo tem tudo a ver com a história. Só existe história porque existe tempo. Tudo o que está acontecendo hoje, a pandemia, desemprego, fatos políticos e muitos outros acontecimentos, no futuro será história. Os filhos de vocês, os netos, vão estudar fatos que estão acontecendo agora. Então, os fatos vão acontecendo e virando história. O tempo e a história. O tempo é a matéria-prima do historiador. O tempo é indicado por intervalos ou períodos de duração. Para organizar suas tarefas, os seres humanos criaram unidades de medidas de tempo, como hora, dia, mês, ano e século. O tempo histórico, ele não depende de datas, ele depende dos acontecimentos. Vamos exemplificar. Os moradores das grandes metrópoles, habitualmente, eles vão para restaurantes, cinemas, shoppings. São realidades completamente diferentes, por exemplo, de alguns povos indígenas que vivem na Amazônia. Portanto, o tempo histórico acontece em determinados lugares e em outros estão acontecendo, outros fatos. Mesmo no tempo cronológico acontecendo a mesma coisa. Portanto, o tempo histórico, ele tem a ver com a história do lugar. Acontece de acordo com os acontecimentos naquele determinado território, lugar ou civilização. Já o tempo cronológico, ele acontece de acordo com as datas. Estamos vendo aí a contagem do tempo. Vamos ver como calcular o tempo. Na história, nem sempre existiu relógio, esse que usamos habitualmente. Então, nos perguntamos como os povos da antiguidade, eles sabiam como era a hora. Bem, na antiguidade, os povos primitivos, eles observavam a natureza, perceberam a partir daí que existiam dia, noite, as 4 estações do ano. Então, foi através da percepção da natureza que aprenderam a calcular o tempo. Vimos aí o relógio do Sol criado pelos antigos egípcios há mais de 4.000 anos. Depois vieram as calepsitras, que é o relógio de água, e as ampulhetas. A partir daí foi criado o relógio mecânico só no século XIII na Europa. A contagem do tempo, existem várias unidades, de acordo com a contagem do tempo, para além dos segundos, minutos, horas e semanas. Um lustro são 5 anos, uma década, 10 anos, um século, 100 anos, um milênio, 1000 anos. A contagem do tempo, para indicar os anos, usamos a numeração arábica. Para indicar os séculos, usamos a numeração romana. Vamos falar um pouco sobre calendário. Sociedades diferentes têm diferentes calendários. A exemplo, o calendário chinês, que é o mais antigo registro cronológico que se tem do conhecimento da história. Temos o calendário maia, temos o calendário judaico, criado há mais de 3.000 anos, que baseavam-se nos movimentos do Sol e da Lua. Os povos cristãos baseiam-se seu calendário no ano a partir do nascimento de Cristo. Esse acontecimento marca o primeiro ano do calendário cristão. Então, o calendário cristão é o mais usado no mundo atual, mas não é o único, como já falamos e exemplificamos outros tipos de calendários.
Ele é baseado no ano do nascimento de Cristo. Esse acontecimento marca, primeiro, o ano do calendário. A sigla AC nós usamos para exemplificarmos um ano antes de Cristo e DC depois de Cristo. Vamos agora falar um pouquinho da linha do tempo. A linha do tempo é baseado no calendário cristão, no calendário que usamos, e tem como referência o número 1. Vale ressaltar também que não precisamos usar para nos referirmos a um ano depois de Cristo, por exemplo, o ano 2021. Mas, se formos nos referirmos a um ano antes de Cristo, aí a gente usa a sigla DC. Vamos revisar um pouco e ver o que a gente aprendeu da aula de hoje. Qual é o calendário mais utilizado no mundo atual? Letra A, árabe. Letra B, cristão. Letra C, judaico. Vamos lá? Vamos lá, gente. Acertou quem respondeu a palavra cristão. Um século são quantos anos? 10 anos? 100 anos? 1000 anos? Acertou quem respondeu a palavra 100. Agora temos um desafio para casa. De acordo com o que estudamos na nossa aula, eu quero que vocês respondam em casa qual é o calendário utilizado no Brasil. Faça uma pesquisa sobre sua origem e registre em seu caderno. Espero que vocês tenham gostado dessa aula e nos veremos na próxima oportunidade. Até breve.